Olá, estamos de volta aqui para a nossa quarta aula. Meu desejo de que estejam todos bem e se cuidando. Nós vamos continuar a falar do processo empreendedor e, logicamente, continuar falando da pesquisa GEM, que coloca o Brasil em 10º lugar, ou a 10ª posição, pela taxa de empreendedores iniciais, que eles chamam de TEA, que é uma sigla em inglês, no grupo das economias impulsionadas pela eficiência. O que isso quer dizer? Foi visto anteriormente que o Brasil ele tem um grande problema, ele empreende bem, mas a maioria, boa parte das empresas fecham até o segundo ano de criação. Ou seja, está faltando mais eficiência, mais planejamento. Na pesquisa, continuando a pesquisa GEM, já em 2012, revelou que o Brasil é o 3º colocado com maior número de empresas, e isso a gente vê claramente em todos os lugares que a gente vai, em qualquer cantinho, em qualquer bairro, em qualquer comunidade, você vê um tipo de comércio aberto, e só perde para a China e os Estados Unidos. Nós temos aproximadamente 27 milhões de pessoas que empreendem, que abrem um pequeno negócio próprio, ou trabalham como empreendedores em outros setores, né? Pode ser um intraempreendedor, enfim. O relatório GEM 2012 foi realizado com 10 mil indivíduos entre 18 e 64 anos, e revela que ter um negócio próprio ocupa a 3ª colocação entre os sonhos do brasileiro. Só perde para a obtenção da casa própria e o sonho de viajar pelo Brasil. Alguns pontos colaboram com esse índice. Crescimento de incubadoras de empresas. No material eu coloquei um link que vocês podem se aprofundar um pouco mais sobre essa incubação de empresas. Os programas do governo federal e do SEBRAE voltados à capacitação, a criação do Simples Nacional, que é um regime tributário simplificado que favorece o microempresário, e a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, que veremos mais adiante na oficina, bolsas e auxílios financeiros promovidos por várias instituições, pelo CNPq, por exemplo, e pelo BNDES, e a expansão no movimento de franquias, que em 2010 atingiu 1.855 redes, somando 76 bilhões de faturamento consolidado. É fato, né, que o cenário brasileiro ele mostrou uma boa evolução nos últimos anos acerca do tema empreendedorismo, até por conta do crescente interesse das pessoas empreenderem, com a criação de centros e serviços como o do SEBRAE e a consolidação da lei das micro e pequenas empresas, o que facilitou um pouco as pessoas empreenderem. Porém, ainda existem muitas barreiras a serem superadas, ultrapassadas, como a das políticas governamentais, por exemplo, por conta da burocracia dos impostos. A burocracia vem por conta da solicitação de inúmeros documentos, e os impostos são altos para a nossa realidade, né?
Então, se a gente for pensar assim, é muito mais fácil. Um empreendedor que nasceu numa família mais abastada financeiramente, que ele tem uma facilidade maior, mas isso não impede a quem não tenha essa situação financeira mais abastada que empreenda. A dificuldade ao apoio financeiro, né? E a necessidade de investimentos na educação empreendedora. Ou seja, se nossas crianças, quando entrassem na creche, já fossem sendo acostumadas a ouvir falar sobre empreendedorismo, e até mesmo chegando na educação superior, talvez não fosse um fator limitante ao empreendedorismo. Isso é citado na pesquisa GEM 2012. Há uma necessidade, como eu acabei de falar, de uma educação voltada ao empreendedorismo, que forme indivíduos capazes de inovar e modificar seu contexto social, como ocorre nos Estados Unidos, que os primeiros centros de empreendedorismo foram criados lá nos anos 60. E lá realiza-se o investimento em massa nos programas de apoio e educação. Lembrando a vocês que vocês têm uma atividade remota para cumprir e que é obrigatória e que vai me dar a base para a aprovação de vocês ao final da oficina. Ok? Um grande abraço e até a próxima aula.